Boa noite. Hoje temos o privilégio de receber um sábio a quem um olhar sobre o mundo. É o presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, José Gondenberg. No final de maio, ele completou 90 anos. Sua alma mater é a USP, onde se formou em Física. Deu aula em Stanford, na Califórnia, e foi nomeado professor permanente da Universidade de Paris pelo presidente Charles de Gaulle. Voltou a São Paulo nos anos 70. Daí em diante, presidiu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Companhia Energética de São Paulo, a Companhia Paulista de Força e Luz, a Comgás e a Eletropaulo. Foi reitor da USP, secretário de Ciência e Tecnologia, ministro da Educação e Cultura, ministro do Meio Ambiente e ministro da Saúde, coordenador do World Energy Assessment da ONU e organizou a Rio 92, a mais importante conferência sobre meio ambiente mundial da história. Como disse o ex-chanceler Celso Laffer, Gondenberg chega aos 90 anos na plenitude do vigor de sua personalidade e da multiplicidade das suas competências. Nascido de pais russos-judeus em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, Gondenberg tem 4 filhos, 5 netos e nenhum plano de se aposentar. Boa noite, professor Gondenberg. Boa noite, Moisés. Professor Gondenberg, faz 11 anos, eu vou até tirar daqui, nós tivemos um encontro, fizemos uma entrevista e eu o ouvia falar em venda de excedente de energia por produtores privados. O BNDES agora abriu um crédito para pessoas físicas investirem em energia solar, permitindo que o excedente seja vendido para a distribuidora. É a mesma ideia, mudando apenas a fonte, agora solar. Deu certo na época, professor? Dará certo agora? Olha, há países em que deu certo, viu? Há outros países em que deu certo. Você sabe, a eletricidade que a gente usa normalmente é cara, né? As pessoas se queixam de que a conta de eletricidade é cara, né? Aproximadamente 40% dessa conta são impostos. E se você gerar a sua própria eletricidade no telhado da sua casa, você se torna um autoprodutor. Uhum. E aí não tem imposto. Tá vendo? E o sol é gratuito, né? O problema são os equipamentos que você precisa colocar lá. Mas se houver financiamento para colocar os equipamentos lá, você de dia tem eletricidade em excesso, que você não usa, porque as pessoas normalmente não usam muito os equipamentos elétricos durante o dia. E eles podem vender para a concessionária. E à noite, ela pode comprar de volta. Sabe. De modo que, a rigor, se você instalar coletores solares no telhado da sua casa, você passa a ser uma pessoa para a qual a eletricidade tem o custo zero, exceto pelo investimento inicial. Professor, a Coreia do Norte é o 9º país a ter armamento nuclear, depois do Paquistão, Índia e Israel, que são os 4 à margem do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e as 5 grandes potências, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China. Saindo da Coreia do Norte, o mundo vai ficar mais tranquilo? Se a Coreia do Norte realmente desmontar seu poderio nuclear, se desnuclearizar, como o Trump tem dito? Olha, Moisés, o problema com as armas nucleares é que o Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968, ele tentou congelar o mundo entre os que tinham armas nucleares e os que não tinham armas nucleares. E foi tomado o compromisso na época, de boa fé, né, de que a médio prazo, a longo prazo, as grandes potências nucleares, os 5, né, Estados Unidos, Rússia, na época União Soviética, Inglaterra, França e a China, eles com o tempo desativariam as armas nucleares. Isso não aconteceu. Não é mesmo? É uma coisa interessante, porque esses países têm armas nucleares há mais de 50 anos e muitos acham que o fato de eles terem armas nucleares equilibrou o jogo da Guerra Fria e impediu efetivamente que a Guerra Fria se tornasse pior do que já foi. Agora, entra o Paquistão, não é mesmo? Que é um país cuja governança é um pouco difícil de entender para a gente. Entra a Índia,
tá mesmo? Entra Israel, e o Irã com intenções de algum tipo, a Líbia com intenções também de algum tipo, e agora a Coreia do Norte. É claro que isso contribui para um mundo mais instável, né? Quanto mais atores tiver nesse jogo, mais instável fica o mundo, sobretudo por causa de questões regionais. Não é evidente que a Coreia do Norte não vai abrir uma guerra contra a Austrália ou contra o Brasil, né? Mas ela tendo armas nucleares, ela fica numa posição de negociação forte com a Coreia do Sul. E a Índia e o Paquistão é sempre um problema, né? Não é mesmo? Aí, tão forte fica o país que obrigou o presidente americano a viajar meio mundo para se encontrar com o Kim. Exato. Não, eu acho que é um fato de extrema importância, porque mostra que desnuclearizar representa, de fato, um fator de segurança para o futuro. Agora, as pessoas estão se queixando, né, de que a desnuclearização do Irã, que ocorreu efetivamente com a negociação do presidente Obama, e agora da Coreia do Norte, se ocorrer, precisaria ser seguida de medidas proporcionais de parte dos países nucleares, que reduziriam os seus estoques. Isso ocorreu. Você sabe, Moisés, você sabe, eu sou dessa área, né? Eu me formei em física, né? Eu era um físico nuclear no começo da minha carreira, exatamente nessa área. Houve uma época, há 20 anos atrás, por volta de 1980, 20, 30 anos atrás, em que os países, União Soviética, Estados Unidos, etc., tinham mais de 70 mil armas nucleares, mais de 70 mil ogivas nucleares. O senhor lembrou que começou a vida acadêmica como físico nuclear, mas até onde me lembro, o senhor nunca concordou com a Brasil atômico. Não. É um problema que afeta a grande maioria dos físicos do mundo, que são eles que desenvolveram as armas nucleares e entendem como é que se fazem essas armas, né? Eles são os primeiros a lutar contra a utilização dessas armas na sociedade, né? Então, a grande maioria dos físicos nucleares é oposta, eles são favoráveis à desnuclearização completa. Então, veja, pessoas como Einstein, que foi quem originou o programa nuclear americano através de uma carta ao presidente Roosevelt, se arrependeu amargamente, e muitos outros, né? Então, o que se esperava depois da guerra, inclusive os cientistas que trabalharam no projeto em Los Alamos, nos Estados Unidos, fizeram uma petição ao presidente Truman para que não lançasse armas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Porque as pessoas que trabalharam com essas armas, elas sabem do poder destrutivo avassalador. Sabe, você veja, né? Agora nós temos tido esses atentados terroristas horrorosos, né? No Paquistão, no Afeganistão ou em Paris, né? E morrem 50, 100 pessoas, que é uma coisa traumática, né? Quando a bomba caiu sobre Hiroshima, e era uma bomba pequena na época, né? Ela matou instantaneamente 100 mil pessoas. E o medo de que uma bomba nuclear em país que não tem salvaguardas caia na mão de terroristas? Claro. Mudaria completamente a escala do tipo de mal que elas poderiam fazer. De modo que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e todas as sociedades científicas do mundo todo sempre foram muito contrárias. E há esses acordos internacionais que é preciso reforçar. Eu espero que esse entendimento agora com a Coreia do Norte leve a uma redução progressiva. Que já ocorreu, não é verdade que não foram feitos progressos, sobretudo com o governo Reagan. É interessante, não são os governos democratas nos Estados Unidos que vão por esse caminho, né? E há 11 anos atrás, a gente discutia se o Brasil seria a Arábia Saudita verde. O senhor não achava que seria, que o senhor era até pessimista em tornar o Brasil uma Arábia Saudita. Com o lítio, que tem abundância na Bolívia, não sei se tem muito no Brasil, e é
muito procurado para baterias de celular e de carros elétricos. O petróleo poderá ser o lítio? Poderá. Veja, Moisés, quando nós conversamos no passado, né, sobre o Brasil verde, né? Etanol. A solução seria o etanol. E, de fato, o etanol foi uma solução criativa no Brasil. Eu acho que é um dos motivos de maior orgulho de desenvolvimento local. É uma tecnologia que os Estados Unidos adotaram 20 anos depois do Brasil. E com milho. Com milho, que não é tão bom quanto a cana-de-açúcar. O problema com a cana-de-açúcar é que ela só nasce em lugares de clima tropical adequado, né? E, de fato, há muitos países que produzem açúcar no mundo. E há ainda vários países que poderiam seguir o caminho do Brasil e produzir um pouco de etanol. Mas é limitado, quer dizer, a quantidade de etanol que tem hoje no mundo, somando Brasil e Estados Unidos, ela representa alguns % do que se usa de gasolina. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o etanol representa quase metade da gasolina que se usa. Quer dizer, é o Brasil bem verde, né? Mas esperar que isso espalhasse pelo mundo é, de fato, um pouco difícil. O lítio, com as baterias de lítio, pode efetivamente repetir isso. Você sabe, eu e meus colegas da Universidade de São Paulo já fizemos trabalhos científicos sobre isso, encorajando a Bolívia a abrir os campos de lítio. Exato, começar a explorar. É curioso, né? Porque o governo da Bolívia, né, simplesmente entregou aquilo, parece que para uma empresa alemã, e a exploração não está sendo feita, viu? Quer dizer, a rigor o que a Bolívia devia fazer, a meu ver, nessa linha de se tornar um país verde, né, seria instalar uma indústria que processasse o lítio, né? Porque é uma coisa encontrar minério, não é mesmo? E outra coisa é colocar isso numa bateria, né? É uma oportunidade magnífica para a Bolívia. E ele está esperando o preço do lítio aumentar, parece. Ele não está explorando essa tanto quanto a Argentina e o Chile. Não, mas veja, se automóveis elétricos começarem a dominar o mundo, eles estão dominando, você sabe, em países como a Noruega, que tem muita eletricidade, sobretudo hidroeletricidade, que é verde, né? Já utilizam automóveis elétricos em grande quantidade. Isso é mais difícil de fazer em outros países, em que a eletricidade não é gerada a partir de fontes renováveis, né? Mas ainda assim, existem cerca de 3 milhões de automóveis elétricos no mundo hoje. Agora, professor, requer muita infraestrutura para a extração do lítio e a transformação dele em bateria? Não, é muito mais fácil do que enriquecer o urânio, para fazer a comparação. É uma questão é uma decisão de caráter industrial, que eu acho que a Bolívia deveria efetivamente considerar seriamente. Viu? Eu vou fazer um breve intervalo e volto já com essa boa conversa com o professor Goldenberg. Até já. Estamos de volta com um olhar sobre o mundo. Aqui no estúdio está o professor e presidente da FAPESP, José Goldenberg. Professor, quando é que nós vamos ter um Bill Gates ou um Steve Jobs aqui no Brasil? Olha, Moisés, você sabe que na FAPESP nós estamos fazendo um esforço nesse sentido, viu? Porque a FAPESP tem um programa muito interessante, que é o de startups, de pequenas empresas. Porque as pessoas no mundo todo se convenceram de que inovações não aparecem nas grandes empresas, né? Por exemplo, Bill Gates não surgiu da IBM, né? Ele não era um empregado da IBM, né? Foi na garagem dele, né? Foi na garagem dele, né? E tá vários exemplos desse tipo. Então, o que as pessoas aprenderam é que você precisa suportar esses jovens, precisa apoiar esses jovens que saem das boas universidades, como o MIT, Stanford, a Universidade de São Paulo, e dar para eles um pouco de dinheiro para que eles tentem desenvolver um produto novo. Uma incubadora.
Uma incubadora. São os anjos, né? Eu uso essa expressão de anjos. Acontece o seguinte, que no Brasil, os capitalistas, o pessoal que tem dinheiro, eles colocam o dinheiro na bolsa, né? Ou na poupança, né? Que rende muito mais. Nos países como Israel ou nos Estados Unidos, em que colocar dinheiro no banco rende muito pouco, né? Vale muito mais a pena pegar um pouco de dinheiro e arriscar uma porção de jovens. É por isso que tem tanta startup em Israel, que se tornou um grande país tecnológico, né? Nós usamos aqui o Waze, que vem diretamente de Israel. Exatamente. E nos Estados Unidos, é claro, né? E nós estamos tentando repetir a mesma coisa. Isso só pode ser feito com dinheiro público, porque particulares, tem poucos anjos no Brasil nessa área, viu? Mas a FAPESP tem recursos públicos e nós temos um amplo programa de startups. Até hoje, ao longo dos últimos anos, nós já aprovamos cerca de 1.000 dessas startups. E algumas dão certo, outras não dão. Mas todo mundo sabe disso. E quando uma dá certo, ela retorna todo o investimento. Exatamente, exatamente. Eles chamam, então, que é o unicórnio. Então, nós estamos procurando ainda o unicórnio. Bill Gates, evidentemente, é o unicórnio. Agora, algumas delas, é uma coisa até pouco conhecida, mas algumas delas deram certo, viu? Há uma empresinha que nós apoiamos com um dinheiro pequeno, 100, 200 mil reais. E depois, se vai bem, a gente põe um pouco mais de dinheiro. Eles desenvolveram um método natural de combater pragas agrícolas. Eles atraem os insetos, as larvas que destroem a plantação, por meio de um produto que tem um cheiro, que tem um odor que lembra o instinto de reprodução deles, o feromônio. Aí eles caem dentro de uma gaiola e ficam presos dentro da gaiola. Com isso, então, não se usa, quem usa esse método não usa pesticida, não usa nada disso, né? Sabe, esse rapaz pegou o dinheiro nosso e ele agora tem uma empresa que é uma multinacional. Tá vendo? Tem, acho que 100 ou 200 empregados e vai indo muito bem. E há várias dessas incubadoras aqui. Em Campinas há uma muito ativa, tá mesmo? E aqui em São Paulo tem várias. O Bradesco, por exemplo, é muito atuante nessa área. E nós estamos procurando. Não apareceu o unicórnio ainda, viu? Mas vai indo, viu? Aparecerá, né? Aparecerá. Se tem esse campo fértil. Que é... Exato. Você veja, Moisés, nós aprovamos no ano passado, 2017, apoio a uma startup por dia. No ano tem cerca de 250 dias úteis, nós aprovamos cerca de 250. Quer dizer, não falta a nós criatividade. Não falta não. Aí, sabe como depende de sorte também, não é mesmo? Mas algumas delas são autossuficientes e vão para frente, viu? Oxalá houvesse mais apoio, viu? Professor, a tecnologia transformou nossas relações com bancos, embarque de passageiros em aeroportos, trabalha em muitas indústrias, mas ela não cria empregos, pelo contrário, ela tira empregos, né? Haveria um meio de conciliar as facilidades da tecnologia com a permanência das vagas de emprego? Olha, mas esse é um problema muito sério e as estimativas são ruins. É claro que a automação, a utilização de computadores, ela destrói empregos e cria outros. Não são o mesmo tipo de empregos, né? Mas exige pessoas mais preparadas. Precisa de pessoas mais preparadas. Então, a equação ela precisa ser resolvida dessa forma. Quer dizer, sabe, hoje você tem essas caixas de banco para tirar dinheiro em tudo quanto é lugar. Não tem atendente nenhum, né? Mesmo? E, antigamente, para você tirar dinheiro, você precisava ir num banco lá, entrar na fila. Nos aeroportos, você tem um totem. Você não vai mais no balcão. Exatamente. Pois é, o que precisa pensar é que alguém que entende de eletrônica, mais umas indústrias, etc., fizeram aqueles aparelhos. Esses números, o ideal, naturalmente, que se combinasse, né? Não combina, viu? Quer dizer, nós estamos na tendência de perder empregos. E os novos empregos que serão criados exigirão qualificação maior, o que vai ter um impacto no próprio sistema educacional. E sobre a nossa
matriz energética, o senhor está satisfeito com ela? Ela está de bom tamanho hoje? Olha, Moisés, sim, sabe, apesar de todos os altos e baixos que nós tivemos, né, a matriz energética brasileira é uma das que tem mais energias renováveis do mundo. 45% da energia usada no Brasil vem de fontes renováveis, mas tem ameaças, tem perigos que ela enfrenta. Sabe, o espinha dorsal da energia, do sistema energético brasileiro é a eletricidade, que é gerada em hidrelétricas, né? E aí surgiram problemas com a área ambiental que precisaria se debruçar com mais cuidado sobre esse problema, viu? O senhor está se falando dos reservatórios? É dos reservatórios, porque devido às pressões ambientais, e não só ambientais, mas algumas sociais também, as hidrelétricas que têm sido construídas nos últimos anos estão sem reservatórios. E, portanto, elas funcionam apenas metade do ano, porque só chove bastante durante a metade do ano. Ou seja, nós estamos colocando máquinas grandes que funcionam quando o rio está cheio e que ficam ociosas durante metade do ano praticamente. Isso precisa ser rediscutido. Mas a resistência a esses reservatórios surgiu nos bancos multilaterais que emprestaram dinheiro para as hidrelétricas ou Não. é aqui? Surgiram entre os ambientalistas. Ah, E as pessoas se preocupadas com as populações ribeirinhas e as populações indígenas. Esses problemas são reais. Você sabe, eu fui secretário do Meio Ambiente numa ocasião. E os problemas são reais, mas eles podem ser equacionados. A ideia de proibir simplesmente hidrelétrica sem reservatório não é um bom presságio para o que vai acontecer no futuro. e para que tipo de energia o horizonte está apontando? A energia eólica, a energia dos ventos. E que vai indo muito bem no Brasil, sobretudo na região norte do país. O que é bom, porque é a região que efetivamente precisa de empregos e desenvolvimento. Mas, sabe, estados como o Rio Grande do Norte, Piauí, etc. e tal, são os favoritos para isso. E a Bahia, centro da Bahia, a Bahia também. E entra o vento vai indo bem. Quem não vai muito bem ainda é a energia fotovoltaica, sobre a qual nós já falamos, né? E seria preciso, efetivamente, talvez o BNDES oferecer um tipo de financiamento fácil, para que as pessoas pudessem instalar, eles instalariam um mini gerador na sua casa. Né? A fábrica da Honda aqui recebe energia lá do Rio Grande do Sul, a eólica. Certo. E que isso pode ser repetido, né? É, isso mesmo. Isso mesmo. Se você fizer na sua própria casa, você fica independente. Mas a regulamentação progrediu muito, de modo que você pode gerar num outro lugar. É verdade. Então, por exemplo, o Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, nas novas lojas que eles estão, lojas grandes, né, estão fazendo, eles estão colocando células fotovoltaicas a 20 quilômetros de distância e depois compram aquela energia. A energia no Brasil, a energia elétrica, tem um sistema muito bom. Tem tanta coisa ruim aqui no Brasil, mas de vez em quando é bom identificar algumas coisas boas. O sistema elétrico brasileiro, ele é interligado. E é isso mesmo. Você, na fábrica Honda, você está usando elétrons que vem lá do Rio Grande do Sul. Né? Então, você pode fazer isso. Né? É uma coisa muito boa. E aí não paga imposto, viu? Porque é autogeração. Você está gerando para si próprio. E pode até vender. E pode até vender. Agora, professor, uma curiosidade que me ocorre é saber se o senhor é aficionado por gadgets. O senhor usa telefone celular, maquininhas, supercomputador em casa, laptop, nada disso? Não. Moisés, eu sou uma pessoa do começo do século passado. Não. Os jovens que fazem isso. A minha netinha logo vai ficar melhor do que eu nisso. E o que o senhor me aconselha? Comprar uma pá para energia eólica ou comprar o sistema solar? Não, o sistema solar para casa? Ele não tem partes móveis. Do ponto de vista de engenharia, um sistema solar é muito melhor. Não tem partes móveis. Partes móveis é como o automóvel da gente, né? Ele quebra, né? Entendeu? E com as placas fotovoltaicas elas ficam paradas lá. Bom, professor, acabou. Um olhar sobre o mundo fica por aqui, lamentavelmente. Eu conversei com o professor José Goldenberg,
que é o presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das maiores autoridades mundiais em meio ambiente. Eu agradeço particularmente a sua companhia. Um Olhar sobre o Mundo volta na semana que vem, sempre às segundas-feiras, depois de Roseanne Kennedy, às 15 para as 10 da noite. Um abraço.